Bem, estamos chegando ao fim de um santo, sagrado sétimo dia. Quantos sábados ainda teremos neste lado do reino dos céus? Você consegue imaginar que êxtase teríamos se soubéssemos que no próximo sábado estaríamos a caminho da jornada celestial? Para os que obedeceram, serão só 1000 anos de peregrinação até chegarmos ao verdadeiro lar, de volta à terra refeita e recriada. Mas acho que nenhum de nós pode sequer imaginar a emoção de saber com certeza que nós estamos salvos. Mas eu não consigo imaginar a agonia de alguém que de repente descobriu que está perdido. De todas as formas que pensarmos a respeito, seria muito angustiante perder isso. O céu é muito bom para falharmos em não estar lá. E o que há neste mundo que nos atrai tanto? Bem, irmãos e irmãs, antes de nós orarmos, eu descobri que um dos tópicos da lista era o tópico Salvando Nossa Juventude. E eu sondei, eu perguntei para a maioria das pessoas e a maioria disse que esse era o tópico que eles queriam ouvir. São tópicos muito importantes. Muito. Então é sobre isso que eu vou pregar. Você pode dizer, bem, isso é para os jovens, e eu estou feliz porque temos jovens aqui. Ou você pode dizer que isso é para os pais. De fato é. E para os avós e para os bisavós, se houver algum, é para você também. Porque a serva do Senhor diz que o trabalho de educar nossos jovens, e é disso que estamos falando, deveria ser do interesse de toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que quando as pessoas falam sobre educação, e eu não estou falando só de educação aqui, no sentido formal, tudo é educação. Mas eu vou falar sobre o que podemos fazer para salvar nossos jovens para a eternidade. Portanto, vamos ajoelhar. Pai querido, a noite começa a cair sobre esta parte do planeta. Percebemos que, em alguns minutos, teremos nos despedido de outro sábado, mas queremos agradecer por tuas grandes bênçãos a cada um de nós. Não há nada melhor do que a comunhão nas cortes de tua casa, pela comunhão com aqueles da fé igualmente preciosa. E agradecemos por tuas bênçãos sobre nós, mas, Senhor, queremos orar sinceramente por tuas bênçãos nesta reunião. Sabemos que os jovens desempenham um papel central na finalização da obra de Deus, mas também sabemos que os jovens estão sob um grande ataque, mais que qualquer um neste planeta. Ó Senhor, oramos pela salvação de nossos jovens. Oramos pelo poder especial do Espírito Santo em suas vidas. Oramos para que ninguém perca o teu reino. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Eu convido todos a irem comigo a 1 Pedro, capítulo 5. Há um texto que é familiar para quase todos aqui. Um texto que é especialmente aconselhado para os jovens. 1 Pedro 5, verso 8.
Eu quero que os jovens contemplem especialmente este texto da Escritura que foi escrito para eles. Sede sóbrios. Não soa muito emocionante, não é? Começar uma leitura com essas palavras. A maioria dos jovens não quer ficar muito sóbrio. Eu não estou falando sobre álcool aqui. Eles querem se divertir, eles querem ter um pouco de frivolidade. Mas esse conselho diz: sede sóbrios, vigiai. Porque o seu adversário, quer dizer, o seu inimigo, o diabo, oh sim, todo jovem tem um inimigo. E ele é o diabo, também chamado de Satanás. Mas olha o que ele faz, ele é um leão que ruge e anda procurando a quem possa devorar. Agora você pode perguntar, por que eu estou dirigindo isso aos jovens? Porque Pedro se dirigiu aos jovens. Se você voltar ao verso 1, você percebe as exortações de Pedro às pessoas mais velhas. Os anciãos que estão entre vocês, é para eles que ele está falando no verso 1. Mas quando você chega no verso 5, ele disse o que queria dizer aos velhos, e agora ele está falando com os jovens. Vocês notam, no verso 5 diz: semelhantemente vós, jovens. E eu quero olhar para estas palavras aqui. Submetam-se aos anciãos, quer dizer, os mais idosos. Se vocês tiverem, e eu oro para que todos os jovens aqui tenham, pais e mães piedosos, submetam-se a eles. Talvez você nem sempre acha que deva fazer isso. E você se pergunta, por que não fazer do meu jeito? Mas os seus pais foram dados a vocês por Deus para treiná-los com as experiências que eles tiveram, bem como de seu estudo mais amplo das Escrituras, do reino dos céus. E então, aqui diz: todos vocês se sujeitem uns aos outros e sejam revestidos com humildade. Jovens, não tentem se orgulhar. E ainda hoje mesmo, desde bem cedo, os jovens são treinados para se orgulhar. Se tem um time esportivo e se ganham alguma coisa, eles querem declarar sua vitória, ou que são os melhores, ou coisa assim. Mas não é assim que Deus opera. Deus opera através da humildade. Modéstia, simplicidade de coração. Pois Deus resiste aos soberbos e Ele dá o quê? Graça aos humildes. Agora, essa é a graça que nos salva. Somos salvos, de acordo com Efésios capítulo 2, verso 8, somos salvos pelo quê? Graça através da fé. E se não tivermos a graça de Deus, é claro, e não praticamos a fé, não seremos salvos. Somos salvos para que a graça de Deus chegue ao humilde e ao simples, não ao orgulhoso, ao arrogante, mas aos humildes. Isso é maravilhoso, não? Não precisamos pensar que somos os maiores, ou os mais inteligentes, ou os melhores. O que quer que seja, o que temos que saber é que colocamos nossa humildade diante de Jesus, permitindo que Ele nos use. Humilhemo-nos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Ouçam, os humildes serão exaltados por Deus. Ele não tem que fazer isso, mas Ele fará, lançando sobre Ele todos os seus cuidados, porque Ele cuida de vocês. Jovens, eu quero que saibam que Jesus cuida de vocês. Eu sei que vocês têm pais que cuidam de vocês, mas Jesus se importa com vocês. Que privilégio é ter um lar de cristãos dedicados. Quando eu penso no tipo de lar que vocês poderiam estar, mas estar em uma casa com pais que amam Jesus, que o servem, que ensinam a palavra de Deus, que oram conosco e nos encorajam a seguir o caminho de Cristo. Que privilégio! Mas sabem, pais piedosos estão se tornando uma raça em extinção.
estão sumindo. Eu digo a vocês, a maioria dos pais tem ambições para seus filhos. Querem que eles façam grandes coisas. Querem que eles sejam honrados, ou prósperos, ou bem-sucedidos, da maneira do mundo. Mas a serva do Senhor diz em Mensagens aos Jovens, página 100, conversando com os jovens, sejam ambiciosos. Isso parece bom, não é? No entanto, a frase não termina aí. Para a glória do Mestre. Sim, buscamos a glória, mas não a nossa. E se os jovens podem ser ambiciosos, trabalhem duro, sejam diligentes, sejam estudiosos para entender a palavra de Deus e os caminhos de Deus e a missão de Deus e o serviço de Deus. Sejam ambiciosos para a glória do Mestre. Fundamentos da Educação Cristã nos diz que conhecimento é poder. Então, jovens, não pensem que isso faz de você um cristão ignorante. Não é isso que Deus diz. Ele quer que você se esforce para conhecer a palavra de Deus, os caminhos de Deus e esteja preparado para o serviço de Deus. Diz que conhecimento é poder. Bem, muitas pessoas seculares dizem isso. Mas é o que vem a seguir que é importante. Conhecimento é poder quando unido com a verdadeira piedade. Agora, essa é uma palavra que usamos muito hoje. A propósito, é uma palavra maravilhosa. Mas as pessoas meio que colocaram uma conotação negativa nela. Mas significa o conhecimento está unido com a verdadeira consagração a Deus. Isso é poder. Entregar nossa vida a Jesus. É quando isso se torna poder. Alguns dizem que todo conhecimento é poder. Bem, eu digo a você, no Jardim do Éden, Adão e Eva encontraram um poder, não? Mas era um poder que não vinha de Deus. Mas era um poder que os enfraqueceu, não os fortaleceu. Eles pensaram que se tornariam como deuses, se seguissem o caminho do pecado e da rebelião contra Deus e desobediência à sua palavra. Mas ao invés de se tornarem grandes, eles se tornaram fracos. O conhecimento que Deus quer está sempre unido com a verdadeira piedade. E depois diz as palavras que lemos no início, sede sóbrios. Essa é uma resposta ao cuidado amoroso de Jesus. Sê vigilante, porque o teu adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem possa tragar. E como vocês sabem, quando os leões cercam a presa, frequentemente eles rugem com toda a sua força. E o que acontece com a presa? Elas ficam petrificadas. Exatamente o que os leões, ou pelo menos as leoas, querem da presa. Porque quase sempre são as leoas que fazem a matança. Ouçam, Satanás está caçando a sua vida, jovens, para destruí-lo. Jesus morreu e está pronto para dar tudo para ajudar a te salvar. Mas Satanás tem seus obreiros entre nós hoje. E Satanás inventou todo tipo de coisas para nos prender. Quando eu era jovem, não era fácil ser um cristão. Eu tive lutas terríveis durante minha adolescência. Não que eu tenha dito não a Deus, mas eu não disse sim a Deus com firmeza. Eu sabia o que era certo. E eu tive. Quando você tem o tipo de paz que eu tive, você sabia o que era certo. Você sabia. Mas precisava mais que isso. Não dá para viver pela bondade dos seus pais. É preciso aceitar Jesus por si mesmo. Nenhum pai pode transformar um filho ou uma filha, um jovem ou uma moça em um cristão. Você não pode. É impossível. Mas você pode tornar as reivindicações de Cristo tão atraentes quanto possível.
Mas eu passei por essas lutas, meus jovens. Na verdade, quando eu atingi a idade de 15 anos, de repente um pensamento me atingiu. Do nada, eu não me lembro de ter pensado nisso antes dessa época, chamou minha atenção por volta dos 15 anos de idade. Como eu sei que a fé adventista é realmente a fé de Deus? É tudo que eles conhecem. Eu sou adventista só porque meus pais são adventistas. Eu não era batizado ainda. E havia um propósito por trás disso. Havia uma ambição maligna que estava por trás disso. Que era o seguinte: acima de qualquer coisa nesse mundo, eu queria ser um jogador de cricket pela Austrália. O cricket não significa tanto para os americanos, mas nas nações da comunidade britânica, nas Índias Ocidentais, na Índia Ocidental, sabem do que eu estou falando? Qualquer inglês sabe do que eu estou falando, qualquer indiano, paquistanês, singalês, neozelandês, sul-africano, qualquer zimbabuense ou queniano e assim por diante. Eles sabem do que eu estou falando quando eu falo da idolatria do cricket. E é idolatria. E como eu sei, porque a serva do Senhor declarou, sob inspiração, que o tênis e o cricket eram uma espécie de idolatria como os ídolos das nações. Você descobrirá em Conselhos aos Pais, Professores e Alunos, página 350. Na verdade, você tem que ler todo o capítulo, da 348 a 354, para ver quão destrutivos os esportes são para o destino eterno dos jovens. E ainda assim estamos treinando nossos jovens em todos os tipos de esportes egocêntricos, que tem a ver com o ego, com o engano. A maioria dos esportes tem o engano como base. Como você pode ser um grande jogador de tênis sem ser um bom enganador? Pense nisso. Como você pode ser um bom arremessador de beisebol sem enganar o adversário? Se você não consegue enganar muito bem, vai ser nocauteado por todo lado. E isso é verdade para o futebol, no basquete, para o que quer que você imaginar. Quase todos os esportes são construídos em torno do engano. E o engano é de Satanás. Esportes vêm de Satanás. Eles nunca tiveram na economia do povo de Deus. Eles vieram dos pagãos. E ainda assim estamos alimentando os nossos jovens hoje, crendo que de alguma forma isso os ajudará a chegar ao reino dos céus. Ouçam, irmãos e irmãs. Se queremos que esta geração de jovens seja a geração que levará o evangelho a todas as nações, línguas e povos, é melhor esquecer os esportes. É melhor esquecer os prazeres do mundo. Oh, sim, existem prazeres celestiais. Na verdade, teremos prazeres para sempre no reino, mas são prazeres divinos. O caminho do cristão é tão prazeroso porque é construído sobre o amor, é construído sobre o altruísmo, é construído sobre o cuidar dos outros e ajudar os outros. E eu quero dizer que não há satisfação maior do que ser uma bênção para alguém ou alcançar alguém para o reino dos céus. Não é uma alegria? Quantos de vocês percebem que essa é a maior alegria, poder ajudar outras pessoas a encontrar o caminho para o céu? Imagina como será por toda a eternidade ver as pessoas que alcançamos como nossa pequena parte. O Santo Espírito, é claro, que traz as pessoas para o céu. Mas tem uma pequena parte que Deus nos habilitou trazer o ministério do Espírito Santo para alguém. Um privilégio. Grande parte serão os jovens que deverão trabalhar com Deus, o que é uma má notícia para aqueles que, como eu, já estão de cabelos brancos. Alguns de vocês compartilham os cabelos brancos. Mas isso não significa que temos que sentar como pessoas velhas, como os velhos da igreja. Os jovens são para a guerra e os idosos são para conselhos. Bem, é nisso que estamos, numa guerra contra Satanás. Uma guerra contra todas as agências do mal que estão disponíveis ao inimigo. Então estamos em uma guerra, irmãos e irmãs, contra os elementos das trevas.
E Deus está nos chamando a ser soldados da cruz de Cristo Jesus que lutam não com espadas ou não com armas de fogo, pois essa é a forma de Satanás. Mas essa espada é chamada de espada de dois gumes, porque há um Novo Testamento e o Antigo Testamento. E é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes que você possa encontrar. É o que toda moça e rapaz precisam ter, precisam entender, precisam memorizá-la. Não há nada como memorizar as Escrituras para expandir a mente. Eu memorizei. Eu sou muito grato porque meus pais me ensinaram muitos textos quando eu era jovem. Eu acho que eu aprendi mais nos primeiros 20 anos do que nos últimos 45 anos. De alguma forma, a mente fica um pouco lenta. Você, na verdade, não quer admitir isso. Mas lhes digo, quando adotamos nossos filhos e eles cresceram um pouco, eu percebi o quão lenta minha mente se tornou. Sentávamos para decorar juntos e eles acabavam e eles sabiam direitinho, e o seu pai ali lutando como se fosse um texto que eu não tivesse aprendido antes. Estou te dizendo. Eu disse, se você é mais velho e tem filhos pequenos, isso certamente vai te ensinar a humildade. É assustador. Mas o que os mais velhos têm, jovens, é a experiência. Experiência no Senhor, experiência na palavra, experiência na própria vida. E se forem piedosas, elas irão a você lhes dizer a verdade. Eu explicava isso para minha filha essa semana. E eu disse, querida, às vezes você parece que pensa. Ela acabou me dizendo que eu era o pai mais rígido que ela conhecia. Ela não disse isso de forma áspera. Ela não estava falando com um tom de rebeldia. Mas eu diria que, em seu coração, ela queria um pai que não fosse tão rígido. Acabamos falando sobre padrões de vestimenta. Agora é sempre um ponto de cisão com os jovens, ou quase sempre. E é claro que é tão óbvio quando você olha para o mundo, você diz, olha, se eu usasse um vestido desse, eu ainda estaria no mundo. Mas, queridos irmãos e irmãs, existe um caminho que parece certo. Esse é o caminho mundano. Mas Deus tem um caminho perfeito. E a maneira como nos vestimos reflete o nosso caráter. As pessoas nos julgam por isso. O livro Educação afirma isso. E você diz, não é justo. Justo ou não, eles fazem isso, irmãos e irmãs. E isso se aplica a todas as pessoas. As pessoas nos julgam pela nossa vestimenta. O mundo julga as pessoas pela maneira como se vestem. Não se trata de vestir-se para o nosso orgulho ou mesmo para o nosso conforto em si. É sobre vestir-se para representar Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E quando eu conversei com ela, eu senti que ela precisava elevar um pouco mais alto o padrão. Agora, talvez, se você a visse do jeito que ela estava, você diria que ela está vestida modestamente. Mas Deus tem padrões perfeitos. E eu expliquei de uma maneira onde ela precisava se adequar a esses padrões. E eu expliquei que apenas uma conversão verdadeira pode mudar o desejo de nosso coração, nos vestir da maneira que representamos Jesus. E foi aí que ela me disse, pai, você é o pai mais severo neste campus, ela disse. Eu não sei se isso era verdade ou mentira. Eu disse, tudo o que eu sei é que esse é o padrão de Deus. Não é o meu padrão, nem do Heartland. É o de Deus. Tudo que eu estou fazendo é manter o padrão de Deus. E eu disse, você tem um pai que está determinado a protegê-la contra perigos morais. Se você acha que a questão da vestimenta não tenha um papel importante na proteção das jovens senhoras contra problemas morais,
Sua mente está obscurecida. Por que você acha que existe imoralidade tão grosseira e uma devastação de nossa juventude hoje? Não é todo tipo de vestimenta, é claro, mas eu digo, a irmã White diz, no capítulo sobre vestuário, no livro Educação, diz que o cuidado no vestir e a modesta conduta irão percorrer um longo caminho para proteger as jovens contra milhares de perigos. E alguns pais não estão protegendo suas filhas. Não estão treinando-as para se protegerem. Pensamos que não tem problema nenhum, dois jovens trocando tapinhas, se esmurrando um ao outro, dizemos, eles só estão brincando, mas eu quero dizer a vocês, uma verdadeira jovem cristã é treinada para ter modéstia, não apenas no vestir, mas a maneira como ela age. Ela não vai ficar alisando os rapazes, ela não vai agir de maneira frívola, trivial e tola, dando altas gargalhadas e assim por diante. Como Pedro diz, sede sóbrios, jovens. Estamos vivendo em um momento sério. E eu ouço os pais, eles só estão brincando. Eu quero dizer a vocês da maior satisfação que existe em fazer as coisas certas, da maneira certa, e com o espírito certo, e pelas razões certas. Eu estou pesaroso pelo padrão lamentável na maioria das nossas casas hoje. E aí você pergunta, como eu sei disso? É claro que eu estive em mais do que um punhado de casas fazendo essa comparação. Mas eu descobri isso há muito tempo quando eu estava fazendo uma semana de orações em uma das nossas faculdades. Mas se você quer saber como são nossas casas, pegue uma semana de oração realizada numa faculdade. Eu não me importo qual você escolher. Eu lembro-me da minha angústia em 1978, quando eu fiz 2 semanas de orações seguidas, uma no meio oeste, a outra aqui na costa oeste. Aqui na costa oeste era horrível. Era ruim nas duas, mas aqui era muito pior. Agora vamos voltar a 20 anos atrás. Onde você acha que aqueles jovens estão hoje? Os de 18 anos agora estão com 38 ou 39 anos de idade. São pais com filhos com quase a mesma idade que eles tinham quando tivemos aquela semana de oração com aqueles jovens. Quando eu perguntei, por exemplo, quantos de vocês fazem culto regularmente em casa, quando moram em casa? Pelo menos uma vez ao dia. Eu nem fui longe, tipo 2 vezes ao dia. Eu esqueci os resultados exatos, mas tudo que eu sei é que ambos caíram para 10 a 15%. Agora, esses são os pais que têm a preocupação suficiente para enviar seus filhos para uma faculdade adventista. E menos de 15% em ambas faculdades disseram que tinham culto em casa uma vez por semana, regularmente. Eu me pergunto o que teria sido se eu tivesse dito 2 vezes ao dia. Não é de admirar que nossa juventude tenha sido paralisada por Satanás. Não é de admirar que nossos lares desconsideram tanto a necessidade de alimentar espiritualmente os nossos meninos e meninas e há tanta carnalidade no mundo. Eu jamais esquecerei o pastor Wilson, em 1988, quando ele compartilhou conosco em uma reunião com alguns líderes autossustentáveis, além de uns 20 líderes da Conferência Geral, uns 8 líderes autossustentáveis, dos quais eu era um. E ele compartilhou o fardo de uma pesquisa que mostrava, primeiro, que 72% dos nossos jovens estavam saindo da igreja. E era uma pesquisa de 1987. Mas ele estava mais preocupado sobre uma pesquisa feita com os jovens. Nem todos os jovens aqui da América, nem mesmo uma amostra aleatória dos jovens da América do Norte, não.
Eram crianças que durante toda a sua vida haviam sido adventistas do sétimo dia. Ambos os pais eram adventistas. Agora, muitos jovens são cortados quando se obtém uma amostra tão estreita. E a propósito, ambos tinham pais que permaneceram juntos. Não havia lares desfeitos entre eles. Então, aqui temos jovens que tiveram o privilégio de passar toda a vida em um lar onde ambos os pais permaneceram juntos no vínculo matrimonial e eram adventistas do sétimo dia. Eu não sei que porcentagem de nossos jovens se enquadraria nessa categoria, mas obviamente não muitos. Você pode ter certeza de que muitas crianças vieram desses lares onde seus pais eram pilares na igreja, anciãos, diáconos, líderes da escola sabatina, professores e assim por diante. Esse é geralmente o grupo principal daqueles que estavam liderando a igreja. Alguns deles podem ter sido filhos de pastores. É possível, muito provável. E eles fizeram várias perguntas, mas a que mais abalou o pastor Wilson naquela época foi com que frequência seus pais falam com você sobre Jesus e sobre Deus. Com que frequência? O que os seus filhos diriam de vocês, irmãos? O que eles diriam? A pergunta foi feita e os alunos tinham, ou os jovens tinham, 4 possíveis respostas. Nunca. Seria complicado para uma criança estar num grupo e dizer que seus pais nunca falaram sobre Jesus ou Deus. 1 ou 2 vezes por mês, isso significa muito raramente, é mais ou menos isso. 1 ou 2 vezes por semana, e a última era diariamente. Agora, isso, lembre-se, foi uma pesquisa de 1987, 35 anos atrás. Então, esses jovens são adultos, maduros hoje. E eu me pergunto onde eles estão no que diz respeito a Cristo. Onde eles estão no que diz respeito à igreja. Mas vamos olhar lá para trás. Nunca. 42% disseram nunca. Isso é mais de 2 em 5. Agora, esta não é uma amostra aleatória. Este é um grupo exclusivo. Um grupo de elite, você pensaria. 31% disse 1 ou 2 vezes por mês. 72% perdeu, você pode entender isso facilmente. 13% disse 1 ou 2 vezes por semana. Outros 13% disseram diariamente: eu agradeço a Deus todos os dias por esses pais que instruíram seus filhos. Ouça, se você fizer tudo o que Deus espera de você, ainda vai ser um milagre que seus filhos serem salvos nesta geração. Não importa o que você faça. Mas ambos os pais precisam ser dedicados a Deus, precisam estar tão em harmonia com os princípios de Deus e seus propósitos, para que a criança tenha todas as oportunidades de tomar a decisão certa. Na sequência, em tempos mais recentes, na verdade isso foi uma pesquisa feita há mais de um ano na Austrália e na Nova Zelândia, 81% dos jovens estavam liderando a igreja. 81%. E os líderes têm a resposta para isso. Mais entretenimento, mais esportes, mais diversão, mais jogos, mais recreação. Se é que se pode chamar isso de diversão. Será que perdemos o juízo? Quando você treina alguém, você o treina para um objetivo específico. Agora, se você quer que nossos jovens sejam mundanos, como você vai treiná-los? Como você vai treiná-los se você não quer que eles sejam mundanos? É exatamente a maneira como estamos treinando nossos jovens hoje. Um padrão perfeito
para conduzir os nossos jovens para o mundo. Você os treina no mundo. E então você espera que eles sejam cristãos? Você espera que eles levem a mensagem ao mundo? Você espera que eles tenham interesse em dar sua vida abnegadamente para a obra de Deus? É impossível. Vocês entendem isso, meus irmãos? Se vocês são treinados para o mundo, o que vocês vão conseguir? Se pegarem seus filhos e treiná-los para serem nadadores, o que vocês esperam conseguir? Um campeão de natação, não é? Essa é a meta. Se você pega e o treina em dança de balé, o que você vai conseguir? O que você espera como resultado? Ouça, se você quer que o seu filho seja um campeão de natação, você não o ensina a dançar balé. Se você fizesse isso no mundo e dissesse, eu quero meu filho seja um campeão de natação, bem, como você treina ele? Bem, todo dia ele tem aula de balé. Eles te levariam a um psiquiatra, não é? Bem, por que os nossos líderes, por que os nossos diretores de jovens, por que os nossos líderes de faculdade, líderes universitários e professores não são levados a um psiquiatra, pensando que eles podem treinar nossos jovens para o céu, treinando-os para o mundo? É uma loucura! Perdemos a cabeça, perdemos nosso senso de razão. Nossas mentes foram pervertidas de uma forma inacreditável na forma como estamos preparando nossos jovens hoje. E digo que chegou a hora, irmãos e irmãs, de que podemos dizer, parem com isso. Temos que chamar nossos líderes para prestar contas. Temos que chamar as nossas faculdades e universidades a prestar contas. Temos que chamar as nossas escolas primárias e nossas faculdades a prestar contas. Temos que chamar as nossas classes da escola sabatinas em nossas igrejas a prestar contas. Temos que chamar a prestar contas os nossos líderes desbravadores e aqueles que são encarregados pelas reuniões de acampijá para os nossos jovens. Eles devem ser chamados a prestar contas hoje, se tivermos qualquer desejo de conduzir os nossos jovens ao reino dos céus. Estamos conduzindo nossos jovens à destruição, irmãos e irmãs. Não conseguimos ver isso. E muitos de nós, embora tenhamos padrões melhores e mais elevados, somos tão frágeis, somos tão vacilantes, que não podemos enfrentar isso cansados. Mas, irmãos e irmãs, se amarmos nossos filhos, não estamos apenas interessados em ser um pouco melhores do que a média da igreja, nós os queremos no céu. Oh, irmãos e irmãos, vocês não podem imaginar, eu mencionei hoje de manhã que eu estou há 48 anos ensinando crianças e jovens. Quase nenhum professor dura tanto tempo, mas também pouquíssimos começam aos 18 anos de idade. Eu gostaria de poder descansar e contente que nossos jovens estivessem sendo treinados e eu sei que ainda perdemos alguns, que cada um tem que tomar uma decisão, mas pelo menos eu ficaria contente de saber que tudo está sendo feito para levá-los à salvação. Mas não está sendo feito. Estamos seguindo um caminho que inevitavelmente os treina. Se você os treina no meio do rock, como você vê naqueles vídeos, em que você acha que eles terão interesse? Eu me lembro de que muitos anos atrás, logo depois de eu completar meu serviço na Jamaica, eu só estive fora por pelo menos 4 anos, cerca de 3 anos e meio ou mais na Austrália, quando eu voltei. Mas mesmo naquele curto período de tempo, eu vi a deterioração em 1973. E eu olhei para os boletins da grande conferência de Sydney que foram enviados para todas as igrejas. E eu olhei para o que eles anunciaram nesta igreja, para o sábado à noite, entretenimento à noite, nesta igreja, naquela igreja. Fiquei tão angustiado. Eu decidi que eu ia ligar para o presidente da conferência. E foi o que eu fiz, mas ele não estava lá. Então cheguei o mais perto que eu pude do secretário da conferência. Veja bem, o que está acontecendo nesta conferência? Ele ficou um pouco surpreso com isso. Hey, Colin, do que você está falando? Eu disse a ele, eu acabei de receber o boletim da conferência, ou pelo menos meus sogros receberam e eu estava lendo. E aqui estavam esses filmes de Hollywood. Aqui havia alguns filmes de Hollywood, ali uma estrela do Velho Oeste, todo tipo de coisa. Eu disse,
Eu disse, por que não fazem o seguinte? Vão para Sydney, vão para a cidade e vão ver os filmes lá. E eu disse, já pensou que, na verdade, estamos treinando eles para irem lá? É o que está fazendo. Se você permite aqui, qual é a diferença entre ir ao cinema no centro da cidade? Ou então, por que não ir a uma apresentação de Velho Oeste num grande estádio, onde quer que eles realizassem esse tipo de coisa? E eu descobri que tentamos ser um pouco melhores do que no mundo. E, na verdade, o que fazemos muitas vezes é amador. Porque os cristãos não são muito bons em fazer as coisas do mundo. Quando tentam fazer isso, eles dizem, vamos onde podemos ver isso bem feito. É isso que acontece. Eu sei disso. Estou sobrecarregado com tudo isso. E quando não nos importamos e dizemos, jovens, temos um serviço especial para vocês, eles estão tentando arrancar nossos jovens de seus pais. Esse sempre foi o plano de Satanás. Vamos afastá-los desses velhos antiquados. E líderes e diretores de jovens estão fazendo isso com nossos jovens hoje. E não é só aqui no Noroeste, não é só na Campbell de Oregon, não é só na Campbell de Washington que esse tipo de coisa acontece. Eu sou grato em dizer que não é exatamente assim em todos os lugares, apenas parece assim. Mas é assim na maioria dos lugares. E nós que somos mais velhos, se temos alguma esperança de ver Cristo sem ver a morte, é melhor fazer algo para ajudar os nossos jovens. Mas espero que tenhamos um motivo melhor que esse, que é o de ajudar os nossos jovens a saber qual é a maneira de deixá-los entusiasmados com o serviço de Deus. Vejam, se você quer que os jovens vivam em serviço, você tem que treiná-los no serviço. Não, isso é lógico. Como podemos pensar que podemos treiná-los no mundo e ainda torná-los cristãos? Agora dizemos, eles vão abandonar a igreja. Ouçam, eles podem estar sentados no banco, mas não significa que eles são membros da igreja no sentido real da palavra. A maioria deles nem fica no banco da igreja. A igreja é entediante na frente de rock selvagem ou um concerto pornográfico de rock. Mas é aí que alguns jovens estão. Ou como você pode considerar estar na igreja emocionante quando comparado àquela partida de basquete? Ai, irmãos e irmãs, que tragédia que treinamos nossos jovens para o mundo. Sim, mas é legal lá fora e emocionante por um momento. Eu já vivi isso. Não no basquete, mas em outros esportes. E eu digo a vocês, se tivesse em Avondale um curso de professor de educação física, eu teria corrido para isso. Oh, que maneira emocionante de passar sua vida só praticando esportes o tempo todo e trabalhando com outros jovens. Fico feliz que eles não tinham. O Senhor está nos chamando para fazer algo sobre isso, irmãos. Nós sabemos que precisamos fazer alguma coisa, embora eu entenda que há muita coisa já sendo feita. Isso é só o começo do que precisa ser feito. Essa é apenas uma área com que nos preocupar. Estamos preparados para continuar a permitir que pessoas que não são verdadeiramente adventistas do sétimo dia sejam os reitores de faculdades e universidades? Vamos permitir que se tornem líderes das faculdades? Nem todos são assim, mas muitos são. Nem no sentido mínimo de alguns de nossos reitores de faculdades hoje adventistas do sétimo dia estão adotando um padrão mínimo. Oh, eu devo estar preocupado com isso, mas eu acredito com todo o meu coração que eles não são verdadeiramente, em nenhum sentido da palavra, adventistas do sétimo dia. Como podem levar os jovens a Cristo e ao reino do céu? Eles vão escolher homens e mulheres piedosos para estar nas faculdades? Ou vão escolher aqueles que são mundanos e liberais e descomprometidos com eles próprios? Eu fiquei muito encorajado pelo fato de os alunos se manifestarem no último ano da faculdade. Os alunos se levantaram no ano passado e fizeram um abaixo-assinado quando eles não conseguiram chegar a lugar nenhum neste currículo humanístico secular básico lá embaixo.
Eu estava pregando em Calton 2 ou 3 semanas atrás, em algum lugar lá. Eu conheci o jovem que havia conduzido aquela... Ele foi para a reunião. Eu escrevi para ele e o encorajei a isso. Sempre que eu encontro jovens ou alguém de pé, eu busco encorajá-los, porque eu sei que eles vão compreender muito do outro lado da situação. Mas eu lhes digo, até que tenhamos pessoas piedosas que amam Jesus e amam as 3 mensagens angélicas no comando de nossas instituições, nós não veremos mudanças. E nossos jovens serão arrastados cada vez mais para o poço de Satanás. E eu digo que já chega, irmãos e irmãs. Eu estava conversando com algumas pessoas em Plymouth, Sorrento, no último sábado à tarde. E eu disse que queria lançar este programa. Eu não sei onde vou encontrar tempo para executar, mas é um programa mundial. Salvem nossos jovens! No qual colocamos nossos líderes em alerta. Nossos líderes jovens em alerta. Nossos líderes e professores em nossas instituições educacionais em alerta. Nossos líderes de jovens em nossas igrejas em alerta. De que não toleraremos mais a dizimação e a destruição de nossos jovens dentro das fileiras da Igreja de Deus. É uma questão de tempo, irmãos e irmãs, para que nos ergamos como um corpo de servos fiéis e dizer aos nossos líderes que não iremos novamente permitir que isso aconteça. E se você não pode levar nossos jovens ao reino dos céus, por favor, pela graça de Deus e com toda a honestidade, deixe o seu papel e deixe alguém que tenha o desejo piedoso e as intenções de fazer isso em seu lugar. Você consegue imaginar enfrentar um reino? Há homens perversos liderando nossa juventude hoje em muitas conferências. Eu devo admitir que eu estava animado e queria falar sobre 2 partes de entusiasmo. Pelo lado positivo, então você já sabe que eu não acho que tudo seja negativo. Este ano, na Conferência do Sul da Nova Inglaterra, eles convidaram um grupo de 4 estudantes do Heartland para vir e executar o programa da juventude na reunião campal. E eu quero dizer que esses jovens nunca tiveram um programa como esse por muito tempo. Finalmente, alguém está procurando fazer alguma coisa. Tudo o que me disseram foi que o presidente da conferência da Flórida, em uma reunião da conferência, ele disse que nunca mais permitiria o tipo de programa para os jovens que aconteceu este ano na conferência da Flórida. Nós não vamos mais permitir esse tipo de programa novamente. E eu oro para que ele cumpra essa promessa. Espero que não seja apenas uma casa no meio do caminho. Você não pode voltar no meio do caminho. Com Deus, você tem que ir até o final. Você tem que analisar novamente o que Deus quer. Como podemos treinar nossos jovens? Eu amo acampamentos. Eu amava as campais quando eu era jovem. Mas vou dizer, a maioria das campais eram com nossos pais. Assim, teve 1 ou 2 reuniões de jovens. Mas quando eu lembro do pastor Myers, o líder da divisão de jovens, a propósito, ele era o pai de Hilton Myers, que alguns de vocês leram o livro dele. O pastor Myers não era um jovem, mas ele era o diretor de jovens da divisão. E eu lhes digo, eu ouvi dele apelos tão sinceros que tocavam meu coração. Não precisava que fosse um jovem, um homem frívolo, mascarado de pastor, para me inspirar. Na verdade, eu não consigo pensar em nenhum pastor que me inspirou quando eu era jovem. Eram sempre pastores de meia idade. Homens experientes, homens que tinham uma chama pela juventude. E sempre tinham algo especial para compartilhar com os jovens pela sua salvação. É assim que eu me sinto sobre esses jovens aqui. Eu simplesmente não suportaria pensar que algum deles não vai ser o que Deus quer que eles sejam. Porque Deus tem uma palavra especial para cada um de nós, há uma missão para cada um, há um chamado.
a essa missão. Não podemos fugir dela, mas podemos rejeitá-la. A missão está diante de nós. Podemos dizer não a Deus, mas se quisermos arruinar a nossa vida, é só dizer não a Deus. Se você quer arruinar sua vida, diga não a Deus. E se você quer uma vida abençoada, diga sim a Deus. Você quer realmente... Sabe, quando eu olho para trás, as lutas que eu tive quando eu tinha 15 anos, não só naquela época, mas eu digo especialmente naquela época. Como eu queria ir para o mundo, ter tudo. Eu pensava em ser o primeiro-ministro e conhecer todas essas elevadas ambições mundanas. Mas, queridos irmãos e irmãs, onde estaria a minha vida? O que teria acontecido se eu tivesse seguido aquele caminho? Eu só agradeço a Deus. A razão para eu não ter prosseguido no cricket naquela época não foi porque eu não quisesse prosseguir, mas isso partiria o coração de minha mãe. E eu simplesmente não queria trazer aquela angústia para minha mãe. Como sou grato por ter pais piedosos que me sustentaram durante aquele período até que eu decidi por mim mesmo a decisão de seguir a Cristo. E eu não sei, eu olho para trás e se eu tivesse feito outra coisa ou tivesse vivido uma vida mais fácil do que eu tive, será que eu teria tido uma vida mais plena? Será que eu teria a mesma certeza que eu tenho hoje de que eu segui na orientação e liderança do Senhor? Jamais. Agora, irmãos, o que eu fiz na semana passada com as pessoas lá em Plymouth, Sorrento, eu pedi a todos que quisessem fazer parte da campanha Salvem Nossa Juventude, que anotassem seu nome, endereço e número de telefone. Basta o nome de um membro da família, pode ser o senhor ou senhora, o que for. Mas eu quero reunir um exército de pessoas ao redor do mundo. Onde quer que eu for, eu vou pedir isso. Depende de você fazer parte. Não é um pedido só para os jovens. Eu adoraria ter um grupo de jovens se inscrevendo. Aqueles que têm menos de 30 anos, coloquem a sua idade lá embaixo para eu saber quantos jovens nós teremos se inscrevendo. Eu acho que isso envia uma mensagem para os nossos líderes. Quando os jovens se inscrevem, não acham? Agora, eu deveria, mas como eu não havia planejado pregar sobre isso até que eu soubesse, eu não tenho nenhuma folha, mas eu gostaria que fizessem essa lista enquanto eu concluo o sermão. Vocês podem fazer isso? Peguem cerca de 4 folhas, comecem uma aqui na frente e outra daquele lado, uma aqui, e passem lá para frente e para trás, da maneira que estiver indo, para que possamos obter os nomes daqueles que estão interessados. E escreva de forma clara e legível, para que saibamos qual é o seu nome. Porque eu quero que aumentemos o exército de pessoas. E quando eu passar por algum lugar, eu vou fazer isso lá. Quando eu estiver na Europa, eu vou fazer lá. Quando eu estiver na Ásia ou na América do Sul, eu vou fazer isso lá. Eu vou fazer isso em outros lugares, em outros países do mundo, porque temos que conseguir esse exército para salvar nossos jovens por toda a eternidade. Já faz muito tempo que estamos sentados. E eu agradeço pelo que os Widermans têm feito, porque isso faz parte da seriedade do que eu tenho feito a respeito. E eu não me importo com quantas pessoas dizem, bem, você está criando um problema. Quanto mais eles falam, mais eu vou fazer isso, porque eu quero criar um problema. Não um problema para machucar as pessoas, mas para salvá-las para o reino dos céus. Deixem-me contar sobre outras experiências. Eu me lembro vividamente de uma situação em que eu me envolvi quando eu era o presidente da Faculdade das Índias Ocidentais, mas eu estava pregando nas Bahamas, em Nassau, Bahamas. E eu estava na maior igreja naquela época, eu não sei se ainda é, em Nassau. E depois de pregar, eu estava cumprimentando os irmãos,
E era uma quantidade enorme de pessoas, não como costumamos ver aqui. E enquanto eu apertava as mãos, 4 homens surgiram, juntos. E após eu cumprimentá-los, eles já estavam um pouco mais longe. Um senhor mais velho se virou para mim e disse: "Eu estou tão feliz que aqueles 4 jovens estavam aqui hoje para ouvir o que você tinha a dizer." Eu sabia que havia uma história por trás disso, e adivinha o que eu disse? Quando eu terminei de cumprimentar todos os outros, eu virei para ele e perguntei o que havia de tão especial naqueles 4 jovens, e ele disse: "Sabe, alguns anos atrás, nós precisávamos de um pouco de recreação para os nossos jovens, então lá do outro lado da rua, no estacionamento, eu pude ver que estava cheio de carros, mas no sábado à noite nós armamos uma rede de vôlei. É um esporte inofensivo, não é? Ou será que é? Se você escolhesse um esporte, qual seria provavelmente uma das primeiras coisas que você faria? Competição? Engano, competição, rivalidade e todas essas coisas perversas que Satanás iniciou. O egocentrismo, o orgulho, por realizações e tudo isso que acontece. E então aqueles jovens se foram, mas eu disse: "O que houve?" Ele disse: "Todos aqueles 4 jovens ficaram muito bons. 2 deles agora são da Seleção Nacional da Boêmia. E os outros 2 estão no topo, entre os grandes jogadores." E eles vêm à igreja quando não tem nenhum evento especial. Então, aparentemente, eles não tinham nenhuma competição aquele dia. Pelo menos não durante o período da manhã. Mas que tragédia pensar que estamos tentando ajudá-los colocando uma rede de vôlei e instalar algumas luminárias no estacionamento. E o que fazemos foi treiná-los para a destruição eterna. Tudo que eu posso lembrar da minha juventude. Havia um homem chamado Alan Kirlan, de Queensland. Ele era um dos jogadores de beisebol mais importantes na Austrália. Um adventista muito ativo nos programas de jovens de sua igreja. E o beisebol não é um dos principais esportes na Austrália, como aqui na América. Ele está entre os da segunda linha dos esportes, como o futebol, que parece estar crescendo nesse país. Mas ele foi a estrela da principal base do time do estado do Queensland. E todo ano, os 6 estados da Austrália se reúnem para jogar pelo campeonato estadual para definir o campeão australiano. E é claro que é uma seleção que acontece ano após ano. Mas ele nunca jogou no sábado. E isso saiu no noticiário jovem na época, nos anos 50. Ainda éramos bem comprometidos naquela época. Aquele maravilhoso jogador de beisebol, mas ele acabou jogando porque ele foi selecionado pelo Australian na final do torneio e eles jogaram 2 semanas em cada estado. Mas ele não jogaria no sábado. Isso foi até o ano em que o time do Queensland, ao invés de ficar no final do ranking da competição, foi uma das 2 melhores equipes e eles chegaram à pontuação máxima, e isso é muito importante. Agora, em que dia você acha que caiu? Agora, quando eles já estavam sem esperança de ganhar o escudo de Claxton, como era chamado, o técnico estava disposto a deixá-lo fora no dia de sábado. Mas aqui estava a sua estrela de primeira base, e eles tinham que vencer. E ele cedeu. E jogou. Satanás leva um tempo às vezes, não é? E aquele jovem saiu da igreja. Você não pode se comprometer nem um pouco, mas seu compromisso não começou com o jogo no sábado. Ele está comprometido desde o início. Esse é o problema. Eu achava
que eu estava fazendo coisas boas, porque quando eu jogava partidas interestaduais e internacionais do tênis de mesa, sempre se organizavam para que eu não precisasse jogar na sexta-noite nem no sábado. E a propósito, isso nunca falhou. Mas me pergunto quantas pessoas desejam o reino nessas milhares e milhares de horas de jogo e prática. É emocionante quando você aparece na TV. Naquelas viagens ao exterior. Eu quero dizer que eu tive uma experiência totalmente diferente. Agora eu viajo, não por turismo. Eu viajo a serviço. É a única coisa que conta. Eu vou falar, é tão fácil seguir um caminho e até mesmo ter a adulação dos líderes na igreja, mas eu vou te dizer uma coisa, isso não te leva a lugar nenhum. Só tem uma coisa que conta, e é você se render a Jesus. Quando você se rende a Jesus, você não se preocupa com a missão, porque você vai aonde quer que o Senhor o guiar. Você não vai dizer, não posso ir aqui, não posso ir ali, não quero fazer isso ou não quero fazer aquilo. Um dos últimos lugares onde eu tive que ir para servir ao Senhor foi os Estados Unidos da América. Eu tinha tudo em mente, serviço no campo missionário, eu amo isso. Quando eu terminei, só havia um lugar para onde eu queria ir, era voltar para casa. E aqui eu simplesmente passei 26 anos na América. Quando eu percebi, eu já estava aqui em 3 de setembro de 1973. Que dia é hoje? Setembro 4, então foi ontem. Isso. Então ontem fez 26 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. Honestamente, eu pensava que ficar aqui 5 anos seria o máximo. Mas até agora o Senhor ainda não me tirou daqui. E eu lhes digo, eu sou feliz porque eu estou onde o Senhor quer que eu esteja. E se onde eu estiver é onde eu deveria estar, então é lá que eu vou estar. Sabe, com todos os problemas previstos para quando a lei dominical vier para a América, eu tenho uma família agora mesmo dizendo, volte para a Austrália, antes que seja tarde. A irmã White realmente fez uma declaração de que a Austrália é um dos últimos lugares a sentir a perseguição. É um pensamento encorajador voltar para a Austrália, não é? Se o Senhor me quiser de volta lá, eu voltarei. Eu não sei. Mas temos que ir aonde Deus quer. Queremos os nossos jovens salvos. Nós os queremos aqui para o reino dos céus. Não queremos que ninguém se perca por toda a eternidade. Irmãos e irmãs, eu vou deixar isso para vocês. Vamos orar por um jovem todo dia. Vamos aproveitar todas as oportunidades para que nossos líderes saibam o que queremos para a nossa juventude e o que Deus quer para a nossa juventude. Fazê-los saber que existe um grupo viável e ativo e não vamos deixá-lo cair até que sejam feitas as mudanças que permitirão que o Espírito Santo se mova sobre os nossos jovens e que estarão seguros pela eternidade. Que cada um de nós esteja certo. Que cada um de nós faça o que puder. Porque já é bem tarde na história para fazer qualquer coisa a propósito. Mas eu quero encorajá-lo mais uma vez a ir direto ao presidente da Conferência Geral sobre a situação atual. Tudo o que você precisa fazer é escrever ao presidente, colocar em sua mão e dizer a ele que você não pode, de forma alguma, apoiar o processo de um homem que está pregando as 3 mensagens angélicas e é leal ao sábado e a todos os outros pilares da nossa fé. Eles já receberam algumas cartas, mas é apenas uma gota do que deveria ser. E quanto mais essa chave girar, mais eles terão consideração. Se há uma coisa que incomoda os líderes mais do que qualquer coisa, é uma pilha de cartas na sua mesa sobre o mesmo assunto. Não precisa ser uma carta sofisticada, nem uma carta longa, basta escrever o que está em seu coração.
Eu não gosto dessas cartas em que alguém diz para você, escreva só assim e envie. Você tem que escrever o que está em seu coração. E se vocês são um casal, ambos assinem. E envie. Faça um apelo para que isso seja interrompido e este problema não continue. Eu só quero dizer em conclusão a alguns de nós sobre a questão da situação de Pérez. Eu vou contar a vocês tudo o que eu sei da minha conversa com o ancião Pérez na quinta-feira, há pouco mais de uma semana. Ele recebeu a visita de Neda Berg, o diretor de comunicação da divisão norte-americana. Acho que eles tiveram uma conversa de 4 horas. E foi perguntado se ele não voltaria a ser um ministro denominacional. E ele disse, eu ficaria muito feliz em me tornar um ministro denominacional. E eu escolhi me tornar uma igreja denominacional. No entanto, isso só será possível se eu puder continuar a pregar o Evangelho eterno. Bem, isso não pareceu ser satisfatório. É uma vergonha que pastores não sejam admitidos quando estão pregando a única mensagem que todo ser humano vai ouvir. Mas daí, como vocês sabem pelos anúncios que eles tinham no USA Today, quantos viram aquele anúncio de página inteira no USA Today que foi postado por essas pessoas? Vocês não viram? Ah, vocês ouviram? Quantos ouviram a respeito? Foi no dia 11 de agosto ou algo assim. Eu posso ter errado nas datas, mas eu digo a vocês, o USA Today tem sido pressionado, vocês imaginam isso? Por publicar o que eles acham que é publicidade negativa. Eu escrevi uma carta à editora-chefe, dizendo a ela o quanto eu sou grato por haver um jornal que defende as liberdades religiosas e civis e colocaremos material que as pessoas acreditam ser importantes para as questões que estão confrontando o mundo hoje. Mas eu disse a ela que pode haver alguns que gostariam que eles não fizessem isso de novo. No entanto, eu também sabia, como eu disse a ela, que essas outras pessoas também tinham o direito de colocar o que acreditavam na publicidade do jornal. E não objetaríamos, aquele era o registro deles. Eles disseram que o que eu amei sobre esse artigo foi que ele, embora fosse muito direto e direto ao ponto das questões, como eles acreditavam, nunca houve atitude de violência ou algum tipo de propaganda que a gente tem que fazer. Temos que fazer o que pudermos para sustentar aqueles que estão tentando fazer alguma coisa. A minha máquina de escrever dificilmente para. Você vai entender porque eu mantenho 2 secretárias trabalhando em tempo integral. Enquanto eu estou lá, elas estão trabalhando. Quando eu retorno, eu vou olhar aquele trabalho. É claro que no sábado não, mas às vezes elas trabalham no domingo, só para acompanhar os problemas. Mas temos que fazer o que pudermos, irmãos. Está muito perto o fim dos tempos para não fazermos isso. E apenas escreva aquela carta para o presidente agora, que não podemos tolerar uma brecha, uma violação direta da palavra de Deus em 1 Coríntios 6. E não deixe ninguém dizer, ele nem é nosso irmão, ele nem é um membro da igreja. Não é um membro porque eles expulsaram. Isso é um pouco contraproducente, não? Mas eu disse a eles que qualquer guardador fiel do sábado é seu irmão. Agora eles tomaram depoimentos. Cerca de 3 semanas atrás, a Associação Geral tinha 4 advogados em Miami para esses depoimentos. Na verdade, um era advogado de Miami, advogado mesmo. Os outros eram 3 que vieram de Washington. O advogado Remick, como era de esperar, um advogado católico romano. E depois o advogado Carlson, Walter Carlson, e o advogado Robert Nixon. 4 advogados. Eles ficaram pasmos, pois nunca tinham visto mais de 2 advogados para um depoimento.
E o advogado procurador, como o advogado da Flórida, era o único que poderia realmente liderar o depoimento no que diz respeito à conferência geral, porque tinha que ser um advogado registrado na Flórida. O ancião Paris foi interrogado por 2 dias completos. Agora, eles se surpreenderam por ter havido um depoimento tão longo. Eles falaram sobre tudo. Você esteve no Heartland em fevereiro, reunido com um grupo de obreiros de sustento próprio? Colin Standish estava lá, Ron Spears estava lá. O que você falou com eles sobre esse caso? Interessante. A propósito, os advogados do irmão Pérez ficaram muito satisfeitos com a maneira como ele lidou com o depoimento, porque ele foi franco, direto, nada para esconder. Os advogados deles, aquele que era o... Quando chegou a hora de depor para o advogado Nixon, para a conferência geral, ele teve que dar aquele depoimento, para parte deles. E os advogados do ancião Pérez disseram, não vamos passar mais de 3 horas nisso. Já sabiam o que iam perguntar, sabiam o que precisavam saber. Na verdade, levou 3 horas e meia, porque a maior parte do tempo foi o advogado Nixon sussurrando com o advogado Remick. Agora, o que eu devo dizer? O que eu posso dizer isso ou dizer aquilo? É estranho ir a um católico romano para descobrir o que dizer em um depoimento. Seria engraçado se não fosse trágico. Algumas vezes ele incluía o advogado Carson. Sabe, eu pessoalmente, eu gosto muito do advogado Carson. Trabalhamos juntos em alguns casos quando eu era o presidente do Columbia Union College. Simplesmente eu não suporto pensar que esses homens estão envolvidos nesse tipo de caso. Mas o que chocou o advogado Scott foi quando ele mostrou a eles o nome Movimento de Reforma Adventista do Sétimo Dia. E ele perguntou se você já conhece essa organização? Sim. Você está planejando processar essa organização? Não. Por que você não está planejando processar essa organização? E de acordo com o ancião Pérez, a resposta foi, bem, eles fazem parte de nós, eles nos enviam delegados. Nada vai mais longe que a verdade. Então, eles perguntaram sobre o ramo davidiano. Você sabe sobre o ramo? Sim. Você planeja processá-los? Não. Por que não? Eles fazem parte de nós também. Se ele disse isso, eu fico totalmente empilhado. Eu disse ao Pérez que, embora eu acredite nele de todo o coração, eu mal posso acreditar que um advogado da Conferência Geral daria uma resposta tão tola e óbvia e imprecisa. Mas o ancião Pérez me garantiu que foi isso que aconteceu. Ele disse, assim que eu puder, vou conseguir para você uma cópia do depoimento por escrito, mas eu sei que eles não vão dar a ele até que o caso termine. Eles não vão revelar até que o caso... Isso é normal numa ação judicial. De outra forma, pode confundir as testemunhas e ser usada ou mal utilizada, e assim por diante. Então eu disse, eu acho que o presidente não vai conseguir isso antes que o caso seja concluído. Mas certamente, depois que o caso for concluído, eu quero esses depoimentos. Eu espero que eles apontem essas áreas sem ter que passar vários dias consultando. Os advogados do ancião Pérez estão muito confiantes de que vencerão este caso. Mas ninguém sabe até que o caso seja concluído. Vocês entendem? Eles já argumentaram casos perante este juiz e acreditam que ele é um juiz totalmente apolítico.
Ele tomará a decisão baseado no que ele vê e não porque ele foi influenciado por alguém. Ele é um juiz antigo e muito respeitado. O prédio mais recente, ou um dos mais recentes edifícios construídos no complexo de juízes federais de Miami tem seu nome. O que é incomum quando você ainda é um juiz ativo, mas tem sido. Então ele é, obviamente, um juiz federal muito respeitado. E ele não foi nomeado politicamente ou eleito, ele é um juiz nomeado. E isso provavelmente significa que ele será mais independente do que um juiz eleito politicamente. Mas precisamos orar sinceramente para que o caso se encerre em meados, ou logo após meados de outubro. São apenas 6 semanas ou não tão depois. E o juiz disse a ambos os lados: vocês não querem que ninguém venha pedir mais tempo. Preparem seus casos e tenham-nos prontos para apresentar diante de mim na data marcada. Então ele, obviamente, não é um juiz insensato. Então, aparentemente, ele seguirá em frente, excetuando algumas circunstâncias muito incomuns em meados de outubro. Todos nós devemos orar todos os dias, pela orientação de Deus, porque não é apenas este caso que está em jogo, mas outros que estão pendentes, e isso será afetado. E isso é triste. Eu me sinto muito mal que esses advogados judeus que representam a imprensa têm que ouvir essa coisa terrível sobre nossa igreja. É chocante se tratando de um líder mundial. Eu adoraria vê-los no reino dos céus. E eu digo a vocês, todos ficamos impressionados com esses 2 advogados quando os conhecemos há alguns meses atrás. São homens que estão fazendo de tudo para vencer esse caso. Eles acreditam nesse caso. Eles não acreditam no que está acontecendo, eles não conseguem entender. Por que tal caso teve que chegar ao tribunal? Os judeus foram perseguidos, o seu povo foi perseguido muitas vezes. Eles não farão nada que impeça a libertação deles, eles farão tudo. Eles podem ganhar esse caso, porque sabem que é importante, não apenas pelas evidências diárias, mas para outras pessoas no futuro. E eles disseram que adorariam. O juiz principal disse, o advogado principal nos disse que se ele tivesse como, ele perguntaria ao juiz não apenas para decidir sobre esse caso, mas se ele tivesse uma decisão favorável sobre este caso, então para pedir que ele anulasse a decisão de marca registrada que foi derrubada no tribunal da Virgínia do Norte há 2 ou 3 anos atrás. Seria maravilhoso. Mas por que precisamos de um tribunal quando a palavra fala tão claramente? Ah, queridos irmãos, esses são tempos difíceis. Não é fácil ser um santo hoje, não é? Não sabemos exatamente o que fazer, mas nós sabemos que se colocarmos e descansarmos nosso caso em Jesus, teremos um juiz, que Paulo chamou de justo juiz, pouco antes de sua morte. E ele disse que o justo juiz não era apenas para ele, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Vamos orar para que amemos o breve retorno de Jesus. Mas, por favor, depois eu quero compartilhar alguns dos livros para que você saiba o que há nas mesas. Nosso Pai do céu, nos ajoelhamos na Tua presença, pois vemos perplexidade por todos os lados. Se nos movemos para a esquerda, para a direita, para o norte ou para o sul, parece que ainda vemos os esforços e os desígnios de Satanás. Ó Senhor, oramos por nossos jovens, nossos meninos e nossas meninas, os rapazes e moças, a herança, a flor da nossa igreja. E reconhecemos os caminhos perversos nos quais fomos levados para longe do reino dos céus e do serviço de Deus, para andar no caminho de Satanás. E ainda há muitos pensando que algum dia, de alguma forma, eles estarão no reino dos céus. Ó Senhor, salve nossos jovens dos predadores que estão em nossa igreja. Salve-os dos mercenários que estão disfarçados de ministros hoje, quando, na verdade, eles são servos de Satanás e não servos de Jesus. Senhor, desmascara os sofismas de Satanás. Proteja nossos jovens e prepara-os para o Teu reino eterno e para terminar a comissão do Evangelho sob o poder da chuva serôdia. E ajuda a cada um a saber que o caminho do Senhor é um caminho de salvação. Oramos em Teu precioso nome. Amém.